18 de julho de 2025, às 4h16. O rugido de mísseis supersônicos rasga o Oceano Tranquilo ao largo da costa das Filipinas. 12 mísseis hipersônicos EJ-21E, equipados com meios de guerra eletrônica, sobem ao céu, a partir da sombra do porta-aviões da Marinha Chinesa Liuan-01. Pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, um porta-aviões americano é atacado diretamente. Além disso, é mais do que uma simples provocação. É um desafio à concepção da ordem global, no centro da qual está o poderio dos Isineiwa no mar. O centro das atenções é o porta-aviões USS Gerald R. Ford, orgulho da frota dos Estados Unidos. Este gigante de 100 mil toneladas e 5 mil milhões de dólares está sob guarda a apenas 217 milhas marítimas a leste de Taiwan e representa o poder militar e a influência estratégica de Washington na região Indo-Pacífico. Segundo as últimas informações da agência Defense One e da japonesa NHK, o agrupamento chinês no Mar da China Meridional reforçou-se 3 dias antes do ataque. Foram observados movimentos de 3 contratorpedeiros do tipo 0,55 e um aumento das comunicações de rádio entre a base de Hainan e o comando da Frente Oriental. Apesar de tudo indicar uma preparação para uma demonstração de força, ninguém esperava um ataque em grande escala. Pequim aproveitou esse fator, o golpe foi desferido de surpresa e com o máximo efeito. No Centro de Informações de Combate do USS Ford, sirenes romperam o silêncio e o espaço foi iluminado por luzes vermelhas de alarme. Os radares detectaram vários alvos inimigos, incluindo mísseis voando em altitude e aeronaves não tripuladas, UAVs, planando perto do nível do mar. Em apenas alguns segundos, um míssil detonou a 90 metros da proa do navio, destruindo seu casco. Os destroços foram encontrados na superfície da água, após a autodestruição do segundo drone. Apesar de nenhum compartimento de combate ter sido destruído, o nível de tensão atingiu o máximo. Ninguém disse isso em voz alta, mas todos sabiam que não se tratava de um alarme de treino, admitiu um dos oficiais. Em termos militares, o ataque durou apenas 92 segundos. No entanto, o seu poder político e simbolismo são amplamente conhecidos. Afinal, pela primeira vez no século XXI, ocorreu um conflito porta-aviões contra porta-aviões que foi evitado mesmo durante a guerra entre os Emalei e a União Soviética. Por que razão a China tomou esta medida neste momento? De acordo com analistas da Stratfor e da CSIS, 3 eventos foram fatores-chave: a chegada de novos navios americanos a Taiwan, o início de exercícios conjuntos com o Japão e a Coreia do Sul e o fracasso das negociações de paz entre Pequim e Manila sobre o controle das ilhas Spratly. A China sentiu que sua influência na região estava diminuindo. Além disso, era necessário dar um golpe decisivo e simbólico para recuperar a iniciativa. No entanto, é preciso pensar se Pequim não superestimou as suas capacidades. Afinal, e se o objetivo não fosse destruir, mas sim demonstrar as razões para o uso de mísseis de combate com velocidade hipersônica, arriscando-se a provocar uma resposta em grande escala, ainda antes de receber o relatório completo, o Conselho de Segurança Nacional reuniu-se em sessão extraordinária em Washington. Fugas da colina do Capitólio revelam que o presidente Donald Trump reagiu com veemência, mas não fez qualquer declaração pública. Ele ordenou ao Pentágono não apenas que investigasse a situação, mas também que ponhasse um ponto final na questão. De acordo com analistas da CNN e do Político, desde a primavera, quando a China declarou o direito de restringir os voos de drones de reconhecimento estrangeiros na sua zona econômica, a Casa Branca estava pronta para uma postura mais agressiva. O que isso significa para o mundo em geral? Em primeiro lugar, o fim da ilusão de que Taiwan está congelada. Antes, a maioria dos analistas acreditava na contenção estratégica, mas agora ficou claro que qualquer fraqueza levará a um cenário de uso da força. Quem pode ser o próximo se um porta-aviões se tornou alvo ao amanhecer de 18 de julho,
Qual é a probabilidade de que esta operação seja seguida por outras ações de Pequim, talvez noutro local? Ou foi apenas um incidente para intimidar? Independentemente disso, começou uma nova fase. E já não se trata apenas de questões diplomáticas e econômicas. É uma batalha em que a tecnologia, a tática e a rapidez das decisões determinarão o destino de regiões específicas. A guerra que muitos consideravam iminente finalmente começou. Segundos após o ataque. Sem pânico, sem caos, apenas precisão. O navio USS Gerald R. Ford não é apenas uma máquina poderosa. É um mecanismo bem organizado que passou por milhares de horas de treino, simulações de combate e manobras táticas. Quando os mísseis chineses alcançaram o horizonte, começou a execução de um dos cenários mais complexos da guerra marítima: repelir um ataque combinado em combate corpo a corpo. O contra-torpedeiro de escolta USS Thomas Hoodner foi o primeiro a entrar em combate. Ele ativou seu sistema Aegis em menos de 14 segundos. 5 mísseis interceptadores SM-6 foram lançados ao espaço em trajetórias espirais. 3 mísseis chineses foram destruídos a uma altitude de 41 mil pés, espalhando fumo e fragmentos de metal pelo céu. Os restantes seguiram o seu caminho. Entraram em combate os mísseis Evolved Sea Sparrow ESSM, lançados em pares a partir de lançadores verticais do próprio USS Ford, na segunda linha de defesa. Em vez de alvos balísticos, esses mísseis foram direcionados para drones falsos e veículos de guerra eletrônica que voavam um pouco acima do nível do mar. Os drones chineses manobraram agressivamente e tentaram penetrar no sistema de defesa antiaérea, mas 8 deles foram abatidos em apenas alguns segundos. Um deles, que passou a 19 pés da borda, foi destruído no último momento. A última linha de defesa, o Complexo de Combate Próximo CIWS, revelou-se a mais agressiva. 6 canhões Gatling dispararam 4.500 projéteis de tungstênio por minuto em ambos os lados do convés. Um dos drones, que não foi detectado a tempo, quase caiu no convés. Ele se movia a uma velocidade de 640 km/h diretamente para o local de pouso. Ele foi destruído a uma distância de apenas 210 jardas do navio. O casco rachou com a explosão, torcendo os parafusos do convés. No entanto, nenhum marinheiro americano morreu, nem houve incêndios ou perdas de equipamento. Não foi apenas sorte, mas uma demonstração de eficácia em condições de 33 alvos aéreos inimigos. Mais tarde, funcionários do Pentágono afirmaram que nenhuma teoria de defesa estratégica se compara ao desempenho do treinamento. A Jane's Defense Weekly e o russo e britânico confirmam a eficácia desta defesa. O sistema de defesa escalonada dos grupos navais dos Sepiro continua a ser o único exemplo no mundo de uma arquitetura de combate capaz de enfrentar uma ameaça combinada, incluindo mísseis hipersônicos, drones de guerra eletrônica e falsos alvos marítimos. É interessante notar que o ataque chinês ignorou o uso de mísseis balísticos DF-21D, que anteriormente representavam a principal ameaça aos porta-aviões dos EMEUA. Em vez disso, apostou-se num ataque rápido, intenso e deslocado, calculado para sobrecarregar e romper a defesa antiaérea. No entanto, o sistema americano resistiu. A bordo do USS Ford, reinava então uma disciplina de ferro. Nas secções técnicas, os bombeiros estavam em fatos de proteção contra incêndios e os pilotos estavam nos seus assentos prontos para o lançamento. Todos os membros da tripulação estavam em prontidão de combate total. Ninguém no centro de combate gritava ou se agitava. Apenas comandos curtos, precisos e automatizados. A questão permanece em aberto porque a China escolheu exatamente esse cenário, sabendo da possibilidade de defesa escalonada da frota dos Iponaiwa. Estratégias de intimidação e determinação podem ser a base da resposta, dado que o ataque chinês foi realizado sem um ataque preliminar.
Isso pode indicar que o objetivo não era tanto destruir, mas sim colocar os Israelis numa posição diplomática embaraçosa, uma vez que Washington não consegue defender nem mesmo o seu próprio navio almirante. No entanto, o resultado foi completamente oposto. Em um curto espaço de tempo, o grupo de combate americano demonstrou que é capaz não apenas de sobreviver, mas também de repelir um ataque poderoso. É por essa razão que o quartel-general das Forças Conjuntas em Okinawa utilizou o termo domínio endoatmosférico, que significa superioridade na atmosfera, a curta e média distância. Os especialistas sugeriram que este ataque pode mudar a abordagem do EUATA à região Indo-Pacífico. No conflito já crescente no Mar da China Meridional, surgiu uma nova realidade. Os ataques podem ocorrer de forma repentina sem aviso prévio. E a necessidade de se defender depende agora de segundos e não de horas. Além disso, apenas os Estados Unidos demonstraram que possuem a base tecnológica humana e tática necessária para esse cenário. E quanto à China, será que isso não acabou sendo uma demonstração de fraqueza se o objetivo era demonstrar força? A luta continuou, até que o último drone do adversário desapareceu dos radares. Em vez disso, ela simplesmente passou para uma nova fase, onde a superioridade digital, os impulsos eletromagnéticos e as ondas de rádio se tornaram mais importantes. Um novo tipo de guerra começou sobre o Oceano Pacífico. O avião de detecção de longo alcance E-2D Hawkeye partiu para uma órbita ampla, a uma altitude de 32 mil pés. A cúpula giratória do radar varria o espectro eletromagnético em busca de sinais falsos, objetos ocultos e interferências residuais. Assim, começou a reconstruir o quadro do que estava a acontecer. As forças americanas recuperaram a consciência total da situação em 90 segundos. A névoa eletromagnética desapareceu, e ficou claro que o ataque não estava a ser conduzido a partir do continente. Ele foi lançado diretamente do porta-aviões Liaoyang-01, localizado a apenas 217 milhas náuticas a sudeste de Taiwan. A resposta foi imediata após essa descoberta. Imediatamente, 2 aviões EA-18G Growler, que já estavam no ar, foram redirecionados para o corredor sul. Eles deveriam aplicar um contra-ataque eletromagnético. Eles lançaram poderosos impulsos de interferência de rádio com intervalos de frações de segundo, nas mesmas frequências usadas pelos drones chineses durante o ataque. As consequências foram imediatas. 6 UAVs inimigos que permaneceram no ar perderam a comunicação com o operador e caíram na água como carga morta. O campo de batalha digital era controlado pela comandante da Unidade de Combate Eletrônico, Capitã-Tenente Rachel Jean, no Centro de Informações de Combate do USS Ford. A assinatura do porta-aviões Liuan Zhuo-1, que antes estava escondida sob uma camuflagem densa, reapareceu no ecrã. Isso não aconteceu por acaso. A China queria que os Estados Unidos não vissem isso. A China queria começar primeiro. No entanto, subestimou a profundidade e a rapidez com que os americanos se adaptaram às novas condições de guerra. De acordo com o Centro de Investigação Avançada da Marinha dos EUAONR, a reação digital tornou-se o novo padrão em condições de combate. Centenas de sensores, incluindo satélites e drones, Triton, transmitiram um fluxo de dados processados por inteligência artificial em tempo real aos comandantes de combate com um atraso de apenas 1,8 segundos. Isso permitiu não só repelir o ataque, mas também localizar rapidamente a fonte do perigo. O drone de reconhecimento MQ-25 Stingray deslizou silenciosamente a uma altura de 400 pés perto do porta-aviões chinês. Ele usou sensores passivos para rastreamento, camuflando-se sob a superfície do mar. Ele detectou a assinatura térmica do Liang-1, determinou a direção do seu convés de voo e marcou a localização do armamento. Em seguida, transmitiu os dados e desligou o rádio. Essas ações faziam parte de um novo conceito, conhecido como integração instantânea.
Ele pressupõe que os serviços aéreos marítimos e cibernéticos podem cooperar e agir em conjunto. Foi isso que permitiu à Marinha Americana não apenas sobreviver, mas também se preparar para um contra-ataque. Aqui, os especialistas da Rand Corporation destacam um detalhe importante. Os EUA não estão mais apenas a defender-se, eles alertam e previnem. No contexto de uma nova Guerra Fria no Pacífico, em que drones e satélites podem criar uma linha de frente, a velocidade de reação torna-se vital. A essa altura, já estava claro que o alvo do contra-ataque estava definido. O Liuan-01 permaneceu na zona de combate sob uma densa cúpula de guerra eletrônica e 2 contratorpedeiros do tipo 045. No entanto, analistas do Ministério da Defesa japonês afirmaram que o sistema de defesa chinês não estava preparado para combater uma ameaça hipersônica proveniente da estratosfera. Além disso, o ataque seria lançado por bombardeiros localizados a 2.000 quilômetros do alvo, e não pelo navio mais próximo. Assim, a fase eletrônica do conflito terminou com o inimigo cegado, sua defesa violada, e ficou claro como agir a seguir. Atualmente, a batalha que começou com ataques com mísseis se transformou em uma operação de alta tecnologia, na qual a informação se tornou uma arma tão poderosa quanto explosivos. Mas permanece uma questão importante: a China irá mais longe se não atingir o seu objetivo, não destruir o navio e perder o elemento surpresa? Ou foi uma tentativa de avaliar a reação dos Estados Unidos a um pequeno ataque? Por fim, o maior dilema: o próximo ataque poderá ser nuclear em vez de digital. Atualmente, tendo em conta a escalada da situação na Península Coreana e a tensão constante no Estreito de Hormuz, o mundo volta a confrontar-se com uma questão a que há muito se habituou: quanto tempo falta para uma guerra em grande escala? 14h40 hora local, 10 horas após o primeiro ataque. Como antes de uma tempestade a leste de Taiwan, o Oceano Pacífico está calmo. Não há tiros nem sinais de rádio. Mas 4 bombardeiros estratégicos B-1B Lancer avançavam lentamente em direção à costa a uma altitude de 36.000 pés. Eles entraram em rota, sob a cobertura do Growler, em silêncio total. A viagem começou às 11h20 numa base aérea secreta em Guam. Para evitar serem detectados pelos radares chineses no Mar da China Oriental, eles seguiram em arco, reabastecendo-se a partir de aviões KC-46 Pegasus. Não se tratava apenas de vingança, devia ser uma intervenção cirúrgica. O mínimo de destruição e o mínimo de vestígios. Cada bombardeiro está equipado com 2 mísseis AGM-183A ARRW. Armas hipersônicas de nova geração. Podem atingir velocidades superiores a 11.000 km/h. A força de impacto é equivalente a 900 kg de explosivos. São controlados por navegação por satélite. De acordo com o último relatório do Comando Aéreo Aliado da OTAN, estes mísseis podem superar qualquer defesa antiaérea existente graças à sua velocidade, manobrabilidade e perfil de voo baixo. No momento da explosão, o Liuyang-01 estava no lado norte do Estreito de Bashi. À sua volta, havia um denso contorno de interferências e 2 contratorpedeiros de escolta. No entanto, isso não teve qualquer importância. Minutos antes do ataque, o drone MQ-25 Stingray transmitiu ao Hawkeye os últimos dados telemétricos, tais como a orientação do convés, a localização dos munições, a temperatura do reator e o sensor da ponte. 2 mísseis ARRW foram lançados simultaneamente às 14h41:32. Depois de explodirem no ar, eles desceram em um arco hipersônico, deixando para trás uma faixa infravermelha quase imperceptível. Os sistemas de defesa do porta-aviões chinês reagiram, mas era tarde demais. O primeiro míssil atingiu o meio do convés na área sob os aerofins às 14h42:17. Em 5 segundos, o segundo quase entrou no compartimento de munições sob a zona de descolagem. A cadeia se rompeu. Em 92 segundos, todo o casco do navio estava em chamas. A 60 milhas a leste, um avião de reconhecimento americano P-8.
Poseidon avistou uma coluna de fogo com mais de 200 metros de altura. 3 explosões secundárias ocorreram quase simultaneamente. Uma delas lançou o elevador do convés, que capotou no ar e caiu no mar como um pequeno fragmento. Às 14h56, o Liuan-01 inclinou-se para a direita. Metade do casco estava submerso às 15h01. Às 15h07, desapareceu para sempre. Em 18 minutos, foram destruídas 75.000 toneladas do símbolo do domínio marítimo chinês. Nenhum método teve sucesso. Nenhum alarme foi registrado. Os golpes foram tão precisos e rápidos que a tripulação não conseguiu escapar. Foi uma sentença, não uma batalha. A bordo do USS Ford, tudo estava calmo. Sem alegria, sem indignação. Apenas uma ordem simples do contra-almirante Marcus Vance. Objetivo alcançado: não divulgar nada. Deixem-nos em paz. Este método refletia a nova estratégia dos Estados Unidos: não mais ameaçar, nem demonstrar força com palavras. Apenas ações, exclusivamente resultados. Os militares no quartel-general do Comando do Pacífico ficaram em silêncio naquele momento, informou o Washington Post. Os operadores de radar, mesmo em Canberra e Tóquio, não relataram o que aconteceu, pois comentários eram desnecessários. Os serviços de inteligência da Austrália e do Japão confirmaram que o navio almirante chinês tinha sido destruído. Não havia sinais de resistência. O sistema de defesa estava completamente imóvel. Posteriormente, oficiais da Marinha Britânica afirmaram que ninguém mais poderá ignorar a capacidade dos Ikamezeitaoa de lançar ataques hipersônicos em primeiro lugar. No entanto, será realmente o fim da história? Ou será apenas o começo? Caso o próximo alvo seja uma das bases aéreas chinesas nas Ilhas Paracel, estarão preparados para isso. Não só as Forças Armadas, mas também os líderes políticos mundiais. Foi apenas uma reação ao ataque. Ou isso indica a todos os inimigos dos OA, incluindo Teherã, Moscovo e Pyongyang, que um ataque aos seus interesses terá um preço alto que nenhum regime poderá pagar. Nenhum país, mesmo aquele que possui a segunda maior frota do mundo em número de navios, é capaz de suportar tal ataque sem perder autoridade e reputação. O Liuan-01 era um símbolo e um motivo de orgulho. Atualmente é apenas um ponto no fundo do mar. A Casa Branca não realizou uma conferência de imprensa, nem emitiu uma declaração ou mesmo um breve tweet após a destruição do Liuan-01. Washington preferiu o silêncio. Foi precisamente esse silêncio que se revelou mais eloquente do que qualquer discurso. Na guerra moderna, onde cada movimento e cada palavra podem ser usados na guerra de informação, o silêncio tornou-se uma arma de impacto estratégico. A bordo do navio USS Gerald R. Ford, o convés permaneceu calmo. Operadores, capitães e tripulantes observavam o horizonte. Ninguém estava feliz e ninguém tirou selfies. Era uma necessidade, não uma vitória. Era a resposta que precisava ser dada para manter o controle. Não mostrem nada, disse o contra-almirante Vance. Não digam nada. Deixem-nos pensar. Deixem-nos sentir. No meio militar, esta frase espalhou-se mais rapidamente do que os relatórios oficiais e tornou-se uma nova fórmula de domínio psicológico. Analistas militares, incluindo funcionários do Instituto Hudson e do Centro Stimson, comparam esse momento ao auge da crise dos mísseis de Cuba em 1962. A crise surge como resultado de ações, não de uma atmosfera de ameaça. Os Estados Unidos não avisaram nem discutiram isso. Eles simplesmente eliminaram a ameaça e deixaram tudo como estava. No dia seguinte, 19 de julho, uma mancha de óleo espalhava-se sobre o local do naufrágio do Liuan-01. No entanto, em Pequim, tudo estava calmo. Imagens de arquivo de desfiles navais foram reproduzidas pelos canais de televisão estatais. A censura nas redes sociais
Funcionou com precisão cirúrgica, removendo mais de 36 mil publicações nas primeiras 6 horas. A pesquisa Liuan 01 já não está disponível. Esta reação silêncio, em resposta ao silêncio, mostrou o quão grave foi a perda. Afinal, para Pequim, o porta-aviões era mais do que apenas equipamento militar. Era a personificação das ambições e a proclamação do grande renascimento marítimo. A sua perda prejudica tanto a frota como a identidade nacional. Foi exatamente isso que entrou na estratégia dos Estados Unidos. Não diga, mas explique. Mostre que as regras do jogo mudaram sem palavras. A capacidade de agir com rapidez, precisão e sem barulho agora determina o resultado e não a quantidade. Nos quartéis generais dos aliados do Japão, Austrália e Reino Unido, começaram imediatamente as reuniões informativas. Foi uma demonstração de um ritmo que ninguém na região é capaz de alcançar, afirmou o Conselho de Defesa Nacional de Tóquio. O ministro da Defesa afirmou em Canberra que os oficiais australianos a bordo do USS Ford, durante os exercícios, viram um manual de guerra marítima moderna. No entanto, as consequências mais importantes dizem respeito à política. No Pentágono, começou uma revisão da ideia de contenção à porta fechada. A diplomacia exige uma nova velocidade num mundo onde armas hipersônicas podem destruir um navio em 2 minutos. Para cada janela de oportunidade, não são necessários anos, mas horas. Cada lapso pode levar a uma catástrofe. Aqui surgiu um verdadeiro dilema. Fontes do Conselho de Segurança Nacional informaram que o presidente Donald Trump considerou a operação uma vitória pessoal, mas insistiu em continuar a pressão. No entanto, os militares temem que esta demonstração de força possa ser o início de uma nova era de armamento. Entre o silêncio oficial, começaram os vazamentos. A China está a transferir submarinos para mais perto de Luzon. A Rússia está a aumentar o seu exército no Mar da China Meridional. Na região de Wonsan, a Coreia do Norte está a ativar radares. O mundo entrou em estado de pânico silencioso. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos ocorreu uma divisão. Alguns políticos, incluindo senadores democratas, começaram a exigir transparência. Onde se pode encontrar confirmação da ameaça? Onde estão as provas? Qual é a razão para a ausência de uma verificação independente? Estas são as consequências da política pós-traumática que se seguiu ao Iraque e ao Afeganistão. De acordo com Rasmussen e a CNN, no entanto, a maioria das pessoas apoiou as ações, porque as ações foram imparciais e precisas, além de terem sido acompanhadas de silêncio. Os Estados Unidos da América enviaram um sinal não só a Pequim, mas também a outros países. O Kremlin, Pyongyang e Teherã também ouviram, porque ninguém pode prever quem será o próximo. No entanto, todos compreendem que a resposta não será ruidosa. Será fiel e já está a caminho. A questão que preocupa a todos é se um país é capaz de destruir um porta-aviões em 18 minutos, que outros símbolos de poder estão atualmente ameaçados. Além disso, os outros estão prontos para aceitar a nova realidade. No final da operação, o mundo viu que os Estados Unidos não apenas repeliram o ataque, mas também demonstraram uma nova estratégia de guerra. Uma estratégia baseada não na ameaça de força maciça, mas na capacidade de agir com rapidez, precisão e em conjunto com outras forças marítimas, aéreas, espaciais e cibernéticas. É mais do que apenas uma frota. É uma arquitetura capaz de projetar força instantaneamente. Analistas militares observam que o ataque hipersônico contra o Liuan 01 foi o culminar da doutrina da fusão desenvolvida no Pentágono após operações mal-sucedidas na Síria e no Afeganistão. A sua essência é que o exército passe de ações de unidades separadas para um combate integrado no qual cada soldado, desde um drone até um satélite, atua como parte de um único sistema nervoso em tempo real. O navio USS Gerald R. Ford é um exemplo dessa ideia. A sua tripulação não é composta apenas por marinheiros.
Eles também são operadores de uma máquina em rede extremamente complexa, capaz de tomar decisões em segundos em vez de horas. Isso mostrou que a vantagem dos Estados Unidos atualmente está na prontidão e não no equipamento. Além disso, essa prontidão requer preparação. Foi ela que salvou o navio do naufrágio e a frota da vergonha. Durante a semana seguinte à operação, os grupos de ataque dos porta-aviões do Zewaio começaram a ser transferidos. Todos eles entraram em estado de alerta máximo. Fizeram isso a partir de Okinawa, Guam, e da base em Diego Garcia. O British Defense Journal informa que todas as unidades são acompanhadas por reforçado apoio de radar drones MQ-9 e satélites com orientação ótico-eletrônica. A resposta ao próximo desafio pode ser ainda mais rápida. O que o mundo em geral está a fazer, a China não diz nada. A Rússia está a observar. No entanto, em 21 de julho, chegou a informação de Teherã de que o Irã está a transferir instalações móveis Zolfagar para a região de Bandar Abbas. Na região de Pyongyang-Pukto, a Coreia do Norte está a realizar testes com mísseis de curto alcance. Isso mostra que a demonstração de poder numa região influencia outras. É exatamente esse o principal efeito estratégico da operação. Os Estados Unidos mostraram que são capazes de agir em qualquer teatro, a qualquer momento, independentemente das circunstâncias. Não apenas com palavras, mas com ações. Washington, sem dúvida, sofreu com disputas internas. Alguns republicanos acusaram o presidente Trump de excessiva contenção e exigiram que ele se manifestasse mais publicamente. No entanto, os democratas temem que o ataque possa desencadear uma nova corrida ao armamento. Contudo, era vantajoso para os estrategas manter o presidente em silêncio pela primeira vez no seu mandato, pois isso deu confiança aos aliados e uma pausa para os inimigos se assustarem. O que pensa o cidadão comum? Ele não sente a explosão, não sente o cheiro da pólvora. No entanto, observa o movimento dos navios, o ajuste da trajetória dos satélites e a ativação de acordos de defesa pelos aliados. Isso demonstra o equilíbrio global, sem conversas. Esta batalha teve tudo velocidade, tecnologia, coordenação, afirmou Jonathan Flowers, ex-almirante britânico reformado. A disciplina é o mais importante, sem emoções, apenas o resultado. A força americana difere de qualquer outra, porque não precisa de gritar. Mostrem isso. Atualmente, o Pentágono conta com a demonstração constante da sua presença da Coreia do Sul à rota das Filipinas ao Oceano Índico. Além disso, toda a região sabe que as regras permanecem as mesmas sempre que um Hawkeye aparece no céu e um Ford aparece no radar. Os EOA continuam a ditar as condições. Após o término da operação, o Comando da Marinha não realizou conferências de imprensa ou comemorações. Apenas uma linha foi enviada na rede fechada do Comando Aliado. Alvo neutralizado. Discrição mantida. Prontidão verificada. Alvo eliminado. Silêncio mantido. Preparação confirmada. O novo mundo agora é representado por esta frase. Um mundo onde um ataque repentino do mundo, onde o silêncio significa poder. Um mundo onde um oficial Ford disse: "Não vamos esperar que nos ataquem. Já sabemos qual será o próximo alvo." Agora todos se perguntam quem vai cumprir as regras se elas são criadas no convés de um porta-aviões e não na ONU. Além disso, quem está preparado para que o próximo capítulo comece com uma explosão hipersônica e não com negociações?